verdade. E hoje nós vamos fazer uma meditação na força da Semana Santa, né, gente? Vamos trazer o Jesus para perto de nós, o Yeshua bonitão aqui, né? Vamos tirar o Jesus da cruz e colocar ele pertinho de nós, né? Tirar ele do altar, né? Colocar ele do nosso lado, entender um pouco dessa mensagem, né? Que Jesus quer tanto trazer para a gente, né? Que a gente reflita sobre essa Semana Santa, que a gente reflita sobre os valores que a gente realmente quer trazer para nós, né? Porque Jesus, quando ele reencarnou, quando ele encarna, né? Entre nós, ele faz o seu descenso vibratório, nasce de Maria, para mostrar para a gente os passos, né? A mensagem que ele quer deixar para a gente, e quer que a gente lembre, é a mensagem de amor. Mensagem de amor, de acolhimento, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no final ele deixa aquela mensagem, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Ele sublima todas as leis do Antigo Testamento, ele sublima tudo com essa máxima, né? Ele veio aqui e deu o exemplo do caminho que a gente deve seguir, dos passos que a gente deve fazer, que é amai-vos uns aos outros como ele nos amou. E isso não passa por lembrá-lo crucificado, né? A paixão de Cristo, ele na cruz e crucificado, tem um simbolismo? Tem, né? Mostra ali para a gente o amor que ele tem por toda a humanidade, toda a entrega que ele fez para nós, né? Mas o que a gente lembre da lição, que é amai-vos uns aos outros como ele nos amou, como eu vos amei. Né? E não aquela mensagem da dor, do sofrimento, né? Aquele momento, ele existe para que a gente perceba o que as pessoas, né, quando conectadas ao ego-personalidade, à vaidade, a uma consciência, né, mais, digamos, não tão desperta, o que as pessoas são capazes de fazer. E para que a gente se lembre, para que a gente não cometa nunca mais, né, esse tipo de coisas, né? E nem do lado simbólico, ninguém vai sair crucificando ninguém, mas nós crucificamos pessoas com as nossas palavras, né, com a nossa vaidade, às vezes escravizamos pessoas ao nosso bel prazer, querendo que só a nossa vontade seja atendida, né? Estou trazendo para nós porque a gente só pode mudar a nós mesmos, e nós só vamos mudar o outro a partir do momento que nós nos modificarmos, que nós formos exemplo. Um exemplo ensina mais do que 1000 palavras, né? Então, se nós não estamos contentes com a sociedade que nós temos, com o que nós temos encontrado, muito disso reverbera da nossa própria energia, infelizmente, né? No curso de filosofia que eu fiz no Círculo, uma das coisas que mais doeu ouvir foi que a gente tem os dirigentes que a gente atraiu. É isso, né? Então, que a gente reflita um pouco isso, quais mudanças nós precisamos fazer em nós, em termos de energia e de consciência, para atrair situações melhores, né? Então, eu não vou me estender muito, porque já são 9h05, 9h07. Eu vou fazer a nossa sintonia para estarmos todos na mesma energia. Vamos fazer uma meditação, né? Nos aproximando de Jesus, e vamos fazer a leitura do Fonte Viva. Hoje a leitura vai estar com a Andresa, ela que vai fazer para a gente, né, Andresa? Boa noite, bem-vinda. Olá, eu convido vocês, eu estou com uma musiquinha aqui, eu vou erguer só um pouquinho. Eu convido vocês a se sentarem confortavelmente, alinharem a sua coluna, ou se deitarem, a forma com que vocês mais gostam. Quem estiver sentado, coloque seus pés no chão. Visualizem os seus pés como se fossem raízes que saem de uma árvore e que ancora a sua energia, te equilibra, te traz consciência, te traz presença.
Esses momentos de meditação que a gente faz aqui não são momentos que nós vamos devagar somente. Nós vamos ancorar a nossa luz, nós vamos ancorar a nossa energia no aqui e agora. Vamos trazer a nossa consciência para o presente que o presente é. Beberemos sim na fonte do passado como fonte de experiência, mas não trazendo mais aquela dor, somente o ensinamento. Visualizaremos o futuro como uma projeção dos nossos atos no agora, mas nos libertaremos da ansiedade. Não ficaremos nele. Viveremos o presente que o presente é. Então eu convido você a visualizar do centro do universo um tubo de luz azul que desce e nos envolve na proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta dos nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto da nossa cabeça, visualizemos um grande sol dourado. A divina presença de Deus eu sou, que me faz lembrar a todo instante que eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou o poder da cocriação em ação. E essa luz, ela se desloca para a nossa cabeça, expandindo a nossa luz, trazendo uma ancoragem mental, trazendo equilíbrio, e ela forma um círculo dourado de proteção. E visualizemos no nosso coração um grande sol rosa, que brilha para frente e para trás nas nossas costas, irradiando ao Espírito Gaia, ao centro da Mãe Terra, e fazendo um círculo de luz 3 metros à frente e ao redor, de amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Visualizemos ao redor dessa alma grupo um grande círculo de luz dourada, ativada através dos nossos guardiões e guardiãs, para que tudo o que aconteça nessa segunda-feira de meditação aconteça dentro do amor, da lei, da ordem e da justiça, que são os tronos divinos sustentados nesta noite pelos nossos amados guardiões. Assim é, sela, Senhor, está feito. Roguemos as bênçãos e a proteção de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos sempre com muito amor, honra e privilégio. Permita que caminhemos com dignidade, afastai de nós ideias ruins. Fazei de nós amigos que saibam discernir, compreender e jamais julgar. Ajudai-nos contra os nossos inimigos espirituais, materiais, conscientes e inconscientes, e os expulse, pois a verdade é o nosso lema. Permita que a vossa intuição seja a nossa espada a nos proteger, e afastai de nós pessoas ou situações que possam nos induzir ao erro. O meu coração está ligado ao vosso, em amor, luz e energia que passam a ser a nossa verdade. Fazei de nós mensageiros fiéis da verdade suprema. São Miguel nos guie, nos ilumine. Amém. E nos concentrando em nossos corações, elevemos nosso pensamento a Deus, Pai, Mãe, Olorum, Criador de tudo e de todos, meu Senhor. Nós agradecemos, agradecemos e agradecemos a permissão e a possibilidade de nos reunirmos mais uma semana aqui, Senhor, para falarmos dos ensinamentos de Jesus, para trazermos para a nossa atualidade, para que possamos revisitar os nossos atos e ações, e assim a cada instante sermos pessoas um pouquinho melhores do que no instante anterior. Aproveitamos também, Senhor, esses momentos para revisitar os nossos lados sombras e assim entender que nós somos a somatória de todos eles, tanto da luz quanto da sombra.
que se chegamos aqui é porque fomos impulsionados por essas forças, porque também percorremos caminho que os nossos ancestrais antes trilharam e permitiram que nós chegássemos até aqui. Então, dentro dessa energia, Senhor, nós simplesmente agradecemos, agradecemos e agradecemos. Amamos a Ti, Senhor. Rogamos a Mestre Jesus, Sananda, Arcanjo Miguel, que nos cubra com a sua sabedoria, com o seu manto, com a sua luz, que traga para nós nessa noite a consciência do Cristo cósmico, essa consciência de amor universal, essa consciência de amor puro, fraterno, divino, e que nós possamos entender dentro de nós que o amor é a força mais pura que existe no universo. E tenhamos paciência conosco, passo a passo, aprendendo o que é esse sentimento, aprendendo como colocá-lo em prática, aprendendo, aprendendo e aprendendo, pois estamos num planeta de ensinamentos. Rogamos as bênçãos dos anjos, arcanjos, Elohims, dos nossos guias falangeiros, dos nossos amados e sagrados orixás, para que se cumpra em nós a vontade divina. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para abrir essa segunda de meditação. Visualize o seu corpo envolto numa grande luz dourada, do amor, sabedoria. Ela vai expandindo e se transformando numa luz rubi dourada, que é a luz do Cristo cósmico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E vamos trazer também a energia de Mãe Maria, essa grande mulher, a nossa mãe, a mãe de todos nós, que nos fez irmãos, quando trouxe a este mundo nosso Mestre Jesus. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós como prova da minha devoção para convosco. Vamos esforçar por esta noite os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso corpo e o nosso coração, inteiramente todo o nosso ser, porque só vós, ó incomparável Mãe, guardai-nos, defendei-nos como filhos e propriedade vossa, que assim seja. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar 3 vezes, abrir os nossos olhos e voltar para a leitura dessa noite. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos para a leitura. Então, hoje é o Fonte Viva, o texto é o 36. Afirmação esclarecedora. Andresa, tá com você, fica à vontade. Que super combina aí com a Semana Santa, então achei bem especial. Diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, está escrito em João 5,40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não acompanham os passos.
Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Vamos dormir com essa. Vamos dormir com essa. Andresa, não há acaso, né, nessas leituras, é impressionante como elas se encaixam com o período que a gente está passando, né? O que você achou dessa leitura, da afirmação aí de Está em João, né? João, vai ao encontro de uma coisa que eu, há um tempo, assim, nas minhas orações, nas minhas preces, eu peço muito. O texto fala, né, de que eu acho que ele faz um convite para a gente fazer uma reflexão em relação ao tipo de fé que a gente tem. A fé inabalável, a fé frágil, e unindo com o que eu sempre peço nas minhas orações, é que não que eu não tenha momentos de provação, né? Fase de provação. Mas que nesse momento, de fato, que a minha fé esteja fortalecida. Que a gente não questione ali Deus, Jesus e os planos que ele tem para nós e o caminho que a gente também traça para isso, né? Então, ainda assim, mesmo eu sabendo que eu peço isso nas minhas orações, quando eu li hoje, eu falei, meu Deus, né? O tempo todo ali a gente tem acho que a fala, né, de temos fé, cremos e tudo mais, mas ela realmente só se prova na hora das situações, né, das provações. E me chama a atenção também quando ele fala que a gente, como se a gente quisesse os benefícios, mas a gente também não trabalha por onde, né? Então a gente meio que assim, a gente só quer pedir, mas a gente também não quer se doar, né? Doar o trabalho, doar o coração, doar ali a nossa verdadeira conexão, né, com Jesus. Foi isso. Eu vou dormir com essa. O convite de Jesus é para a gente caminhar o caminho, né? Eu sei que é redundante eu falar isso, mas é bem isso, é tirar, né, o sapatinho, colocar o pé no chão e andar. É isso que ele veio, ele fez isso. Ele andou entre as pessoas, ele conviveu com as pessoas, ele dividiu, ele colaborou. Esse foi o exemplo que ele deixou. E essa mensagem também acho que nos traz muito a natureza não dá saltos. Então, quando a gente pede as coisas para Deus, numa oração, Deus se felicita, porque ele fala assim: meu filho entendeu o que ele precisa. Então, a gente pode pedir, a gente pode agradecer, a gente pode fazer todo esse movimento, né? Mas nós vamos ter que caminhar um percurso, nós vamos ter que trilhar aquela jornada, né? E os ensinamentos chegam até nós para nos fortalecer, né? A fé, os saberes, os ensinamentos, as leituras, todo o aprendizado que ele deixou é a letra para a gente percorrer de uma forma mais tranquila, né? Mas nós vamos ter que experimentar. Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter o seu caminho, né?
e vamos manifestar os nossos milagres, cada um de nós. Mas nós não vamos cortar caminho, né? Não adianta, é que nem ele fala aqui, né? As pessoas vão lá, pedem, né? Mas não querem fazer. Não Querem carregar quer. a cruz junto, né? Exato, não quer. A gente não quer que doa, a gente quer encurtar o caminho, mas não vai dar para encurtar o caminho, porque faz parte do aprendizado, faz parte do que a gente precisa saber. Se a gente cortar caminho, a gente vai chegar lá na frente como aquela pessoa que sabe um monte de coisa de ler, de ouvir, de falar, mas não de experimentar, não de ter colocado a mão na massa e feito de verdade. E cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada, né? E cada um vai contribuir com aquilo que ele é bom. Né? Uma das coisas também que a gente tem aprendido, né? Eu falo muito aqui nas meditações, né? Que se a gente aprender quais são os nossos nãos, já é um pouco do caminho. Mas também já está na hora da gente entender quais são os nossos sims. O que eu quero para mim? Qual é o meu sim? Né? Passa por isso, para eu entender qual é o meu sim, o que eu quero. E quando eu entender qual é o meu sim, eu vou dizer sim para as obras de Jesus. Porque a obra de Jesus não está num templo, não está numa igreja, não está numa obra de caridade. Está também, mas a obra de Jesus está no dia a dia, na convivência que a gente tem uns com os outros, no que a gente está fazendo para tornar esse mundo melhor, no que a gente está fazendo no nosso serviço, no emprego, quando a gente vai no mercado, é no dia a dia, gente, é no dia a dia, é toda hora, né? Não é só na hora da missa, na hora da gira, na hora do, do, do evangelho lá do centro espírita, não, é no dia a dia. Não adianta eu chegar lá, ser, né, lindo, né? Incorporo, né, aquele santo ser crístico. Eu saio de lá, chuto o cachorrinho, espanto o gato. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? E acho que isso a gente já entendeu por aqui, né? Mas essa leitura nos traz mais isso. Jesus nos convidando. O que você vai fazer da sua jornada? Né? Alguém mais? Concorda, Andresa? Você que leu. Embaixo. Olha nós hoje, chilé, chilé. A gente achou que a Semana Santa ia ser molezinha, que a gente ia continuar só no jejum, blá. Que nada, nós vamos ter que pôr a mão na massa e fazer do limão uma limonada. Se revisitar, né? Acho que eu tenho uma proposta. Exatamente, se revisitar, né? E nessa quaresma, né? Eu usei muito o meu diário. Vocês pegarem meus cadernos aqui. Que uma forma da gente se revisitar é a gente se observar. Né? Tentar entender como que a gente se sente perante aqueles instantes. Né? Ah, aconteceu determinada coisa no meu dia, como eu me senti com aquilo? O que eu podia ser melhor, onde eu podia mexer, o que eu podia ter feito, né? Não precisa ser todo dia, mas quando uma coisa me toca, quando uma coisa me incomodou, né? Falo, por que me incomodou? Então, né? Vamos nos revisitar. Ok? Gente, alguém mais? O que vocês acharam? Não? Nada? Tá bom. Então, vamos seguir aqui, né? Vamos fazer nossa meditação da Semana Santa. Deixa eu pôr a música aqui de volta.
Estava vendo aqui os recadinhos. Então é isso, gente. Vamos trazer o Jesus para perto de nós, né? Jesus, gente, Jesus é moderno. Jesus fala de tempos atuais. Quando a gente para estudar um pouquinho, bem pouquinho, né? Porque a gente vê o quanto ele conversa com os dias de hoje. O quanto tudo que ele ensinou a gente ainda entendeu bem pouquinho. Né? Ele é transgressor, ele é questionador, né? E ele nos traz algo assim que é a verdade. Ele é verdade, né? Então, no dia a dia, assim, né? Uma das coisas, um dos exercícios assim que eu gosto de fazer é o quanto eu estou sendo de verdade, né? E ser de verdade não é ofender as pessoas, muito pelo contrário. Ser de verdade é respeitar quem eu sou e respeitar o próximo, respeito mútuo. Às vezes as pessoas confundem, né, verdade com falar, vou falar poucas e boas, né? Como se isso fosse ser de verdade. Isso não é ser de verdade. Isso é ser desrespeitoso. Já passei por isso. Quem nunca, né? Quem nunca está aí, né? No seu impulso, seu destemor, né? Lá nas alturas. E a gente faz isso. A gente faz. Mas a verdade de Jesus nunca foi uma verdade que afrontou. Era uma verdade que questionava, era uma verdade que fazia você pensar, era uma verdade que fazia você encontrar as suas respostas. Então, vamos trazer esse Jesus, esse Cristo, esse mestre, esse rabi, né, para perto de nós, frente a frente, para ele fazer as perguntas para nós. E para a gente começar a responder essas perguntas. O que a gente gosta, o que a gente quer fazer, quais são nossos pontos para melhoria, como eu posso ser mais leve no meu dia a dia, como eu posso ser mais mansa no meu dia a dia. E nada disso passa por ser mais tola, nada disso passa por ser mais fraco, nada disso passa por ser uma pessoa que vai ser facilmente enganada. Muito pelo contrário, isso nos fortalece enquanto pessoa, nos fortalece enquanto exemplo, nos fortalece porque a gente fica feliz, simplesmente porque eu estou vivendo a minha felicidade no aqui e agora, porque estou vivendo com verdade. Então, fechamos nossos olhos, vamos respirar. Vamos confiar em Jesus, em Deus. Primeiramente, vamos soltar todas as nossas preocupações. Vamos colocar num caderno todos os nomes de pessoas que a gente se lembra de pedir nas nossas orações. Então, esse caderno vai ser cuidado pela espiritualidade dessa noite. Esse caderno vai ser levado pelos anjos. Todos vão ser atendidos pela nossa egrégora, pelos médicos, por todos. Os desencarnados receberão o carinho, o amor do nosso pai Obaluaê, da nossa mãe Nanamburuquê. Vão decantar tudo que precisa ser decantado. O Senhor da evolução vai cuidar de todas essas almas. Todos aqueles vão receber nessa noite aquilo que se abriram para procurar. E os anjos vão atendendo as nossas orações pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos afilhados, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, por todos que reencontrem o seu equilíbrio físico, espiritual, mental e emocional, que reencontrem a sua saúde física,
espiritual, mental e emocional, que a cura chegue até todos, tudo se reequilibre dentro da lei, da ordem, da justiça e do amor divino, que todos os tronos reverberem, que os nossos amados e sagrados orixás continuem reverberando as cordas das existências para que todos esses tronos divinos atinjam nós, nos equilibrando, trazendo através do nosso microcosmo, que é o nosso corpo, os nossos 7 corpos, dos quais nós nos comunicamos nas diversas dimensões onde nós nos relacionamos, eles vão trazendo essa energia, esse verbo, essa tônica. E agora que nós confiamos e entregamos a Deus Pai e Mãe tudo aquilo que nos aflige, nós vamos cuidar de nós. Porque nós precisamos estar bem para poder cuidar de quem nós amamos. Então nós vamos cuidar de nós. Solta o peso do seu corpo. Sinta o seu coração aceso numa grande luz rosa que está irradiando para frente e para trás, por todos os ramos. Sinta lá do alto o arcanjo Miguel vindo com o seu feixe de luz azul cobalto, que nos envolve e nos traz o poder da manifestação, a coragem, a fé, a confiança, o impulso que faz com que a gente comece coisas boas. Esse grande arcanjo que cuida de toda a humanidade, ele traz o seu manto, a sua espada, a sua luz, que secciona tudo aquilo que é desqualificado e purifica para chegar até nós. E ele abre o caminho, ele vai à frente, nos conduzindo até o nosso grande Mestre Jesus. Ele nos orienta e nos leva até Jesus. E Jesus caminha até nós, sorridente, leve, amoroso, fraterno e muito, muito amoroso. A sua aura brilha tanto que chega a nos cegar, mas canaliza para nós o Santo Ser Crístico, Cristo Cósmico Universal, que traz a lei do universo. E esse Jesus alegre, sorridente, perfeito, ele caminha ao nosso encontro, assim quando ele entrou em Jerusalém, naquele domingo esplendoroso, onde o seu sorriso e o seu amor tocou a tudo e a todos, ressignificou, mostrou que um grande exemplo, um grande líder, um grande mestre, vem com a sua espada de amor, essa é a sua arma. Ele vem com um sorriso, ele vem com leveza, ele vem com aceitação, ele vem para colaborar, ele vem para fazer junto, no mesmo nível, todos juntos, todos iguais, todos irmãos. E esse mestre nos fez irmãos, nos aceitou com todas as imperfeições. E perante esse exemplo, como não aceitaremos o nosso próximo? Como julgaremos o nosso próximo?
Como limitaremos o nosso campo de convivência, se nem ele fez isso? Então, sintamos nessa Semana Santa que se inicia, esse grande amor, essa grande luz. Reflitamos com muito amor próprio, com muito alto amor, com muito autocuidado. Quais são as pequenas mudanças que a gente pode fazer na nossa consciência, nos nossos atos, no nosso dia a dia? Quantos julgamentos que a gente pode deixar de lado e pouco a pouco ir perdendo o hábito de fazê-los. É uma empreitada diária. Tem dias que a gente acorda um pouco melhor, outros dias a gente desliza de novo, mas não tem problema. Tenhamos um compromisso em fazer cada vez melhor. E Jesus não veio sozinho. Ele vem com Mãe Maria, com um grande manto verde, verde esmeralda. Um olhar maravilhoso, um cabelo lindo. E ela nos toca, nos abraça, nos traz o seu abraço de mãe, a sua energia salutar de amor. Acalma nosso coração, acalma o nosso ser. E nos faz lembrar que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Portanto, dentro de nós temos luz. Temos amor, temos força. Podemos sempre seguir. Que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade. Aonde quer que eles se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os seres seja a tônica dessa época. Que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres. Que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a pequena vontade dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e que se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Vamos nos visualizando no centro dos nossos lares, de mãos dadas com o Mestre Jesus, com a espiritualidade que nos acompanha. E essa grande luz que nos envolve, pela potência do Cristo cósmico, nós vamos ampliando para o nosso lar. Essa luz cumpre um trajeto de dentro para fora, limpando todos os miasmas, formas, pensamento negativa, retirando todo e qualquer tipo de larva astral,
todos aqueles pensamentos de preocupação que a gente tem, que vão impregnando ali os nossos ambientes com energia desqualificada, nesse instante são retirados e transmutados em amor. Nós vamos percebendo que todas as paredes e objetos estão imantadas com uma luz dourada muito forte e vai dando a letra de que aquele lar é um lar onde mora o amor, onde todas as pessoas que por ali passarem vão sentir o respeito mútuo, o amor, a harmonia, a prosperidade à mesa e ao espírito. Vamos visualizando os nossos lares com essa luz que cresce de dentro para fora e ele se torna uma grande luz conosco, ativada pelos nossos amados guardiões e sustentada durante todo o período. Assim é, Sela, Senhor, está feito. Essa luz vai ampliando para os nossos vizinhos, tocando o coração das pessoas, para que durante toda essa Semana Santa elas sintam o amor crístico. Vai percorrendo as ruas do nosso bairro, tocando também os nossos irmãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade. Os falangeiros vão junto, trabalhando, resgatando, curando. Isso vai ampliando para os hospitais, para os orfanatos, para as creches, para as nossas escolas, onde precisam muito da bênção de Jesus, esse grande professor, esse grande rabi. Que a energia adentre os nossos centros escolares, ensinando novos valores ou resgatando os valores de Jesus para todos. Vai ancorando sua luz em todos os templos de oração e vai crescendo, requalificando a energia das pessoas, ampliando para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, o único país onde a gente se vê, o sinal de Jesus, o Cruzeiro do Sul. E que a nossa pátria se rememore dos seus compromissos de fazer com que a palavra de Cristo seja vivenciada, que aqui seja verdadeiramente o lar do Evangelho de Jesus. De mãos dadas, com o anjo da nossa pátria, Ismael, vamos ancorando essa luz, que vai crescendo para o nosso continente, e abraçando o nosso mundo em luz. Visualizemos o planeta Terra envolto num grande arco-íris azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que nos leva para a evolução e ascensão. Assim é, Sela, Senhor, está feito. Graças a Deus. Obrigada, meu Senhor. Rogamos a espiritualidade que possa fluidificar todas as águas que foram disponibilizadas com o remédio adequado, com a vibração adequada, com a energia adequada, e que nós possamos oferecê-la aos nossos filhos, aos nossos familiares, possamos multiplicá-la e utilizá-la durante toda a nossa semana, oferecer também aos nossos animais de estimação. E vamos pedindo a São Francisco de Assis que os abençoe hoje e sempre, fortalecendo e amparando. Assim é, Sela, Senhor, está feito. Mestre Jesus, nós lhe amamos profundamente e rogamos que nos acompanhe a partir desta Semana Santa mais fortemente, que nós estejamos despertos para senti-lo, para ouvi-lo e para canalizá-lo.
Mestre Jesus, que possamos verdadeiramente sentir a consciência do Cristo cósmico e transformá-la nas nossas atitudes e ações no decorrer dessa semana. Ajude-nos a sermos um pouquinho melhores do que fomos no passado. E ajude-nos a não mais deslizarmos por qualquer sentimento contrário à fraternidade divina. Ajude-nos, hoje, agora e sempre. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos acompanha, todos os falangeiros, todos os mestres, toda a linha de trabalho. Nessa noite, fortemente, os nossos amados pretos velhos junto de nós, trazendo o poder da ancestralidade, trazendo a humildade, a cura e o poder da evolução e da transmutação. Agradecemos a Mãe Maria por nos tornar irmãos, por acolher a humanidade. E rogamos a Deus Pai e Mãe que possamos ser dignos de tamanha investidura espiritual. Assim é, Sela, Senhor, está feito. Vamos nos sentindo, nos acolhendo. Vamos nos amando. Como se estivéssemos de frente a um espelho. E vamos nos declarando para nós. Nós nos amamos, nós nos respeitamos. Nós nos libertamos de toda e qualquer crença limitante que não nos deixa crescer, que não nos deixa evoluir. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade, aonde quer que eles se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os seres seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Que a paz de Deus paire sobre nossos lares, possa o amor divino estar em nossos corações, que a luz cósmica flameje em nossas almas e a sabedoria em nossas mentes, possa a força do Altíssimo vitalizar cada membro dos nossos lares, que a saúde e o bem-estar divino se manifestem em nossos corpos, que são as vestimentas com que agora nos envolvemos, que a graça de Deus nos preencha em nossos atos de adoração, e possam os dons do absoluto serem expressados através de nossas consciências, que a plenitude e a vitória no nosso plano divino selem a nossa passagem pela terra. Que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Vamos respirar. Mexer o nosso corpo. Nos preparar para encerrar essa meditação, certos que nós sentiremos durante toda a semana a reverberação deste momento aqui e agora, em luz, em amor, em força. Assim é, Sela, Senhor, está feito. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para encerrar essa segunda-feira de meditação. Certo que no desdobramento dos nossos sonos físicos teremos novas repercussões, que o nosso mentor possa nos orientar, que o nosso anjo da guarda possa nos levar, para que possamos acordar amanhã mais calmos, mais tranquilos e com novos insights para fazer o nosso dia e a nossa jornada melhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar, abrir os nossos olhos e voltar para o milagre do momento presente. Todos bem? Estão aí?